pisando firme na terra que construiu uma história. O cheiro do café fresco, o sabor do queijo da fazenda, o calor do sol que desperta o dia. Aqui, cada detalhe carrega tradição. Dos passos de quem cuida, a marca no boné. Tudo aponta para o que vem aí. O 36º leilão Nelore Pruden Mocho celebra 45 anos de uma seleção consistente. Para fazer seleção precisa ter muita paixão. Segundo o finado Cláudio Sabino, ele falava que precisava ser tarado para fazer seleção. E eu, na época que eu comecei, em 1980, eu trilhei um caminho mais difícil ainda. Naquela época, o POI, os animais de descendência da importação de 62, predominavam nas pistas do Brasil e nos grandes criatórios do Brasil. E na época eu comprei quase 200 fêmeas de chifre padrão com alta concentração de sangue importado. E conversando com os criadores de mocho daquela época, eu descobri os animais homozigotos. E daí para frente, por insistência de amigos, eu acabei entrando e fiz pista durante 25 anos. Perto de 2010 eu parei com a pista e aí voltei minha seleção para animais totalmente com prova e a pasto. Aqui nós temos uma flâmula de 1994, quando vocês ganharam o grande campeonato. E tem uma importância relevante contar isso também, né? Eu digo que Uberaba é como se fosse ganhar uma corrida de Fórmula 1 em Mônaco, porque Mônaco é uma pista das mais difíceis para se vencer. Muitas curvas, poucas ultrapassagens. E uma coisa interessante, ô Mel, que naquele ano de 1994, quando eu fiz a grande campeã, eu fui o maior número de pontos de Uberaba. E naquela época, por incrível que pareça, o Nelore Mocho atingiu 410 animais em pista, enquanto o padrão tinha 400 animais. Então, naquele ano de 1994, o Mocho em pista superou em número o padrão. Eu costumo falar que naquele dia eu chorei de alegria e chorei de tristeza, porque naquele dia morria meu grande ídolo de esporte, Ayrton Senna, 1º de maio de 1994. Vocês todos que assistiram e estão assistindo agora, eu digo que seja quem você for, seja qualquer posição que você tenha na vida, faça tudo com muito amor, que um dia você chega lá. Na Fórmula 1, cada milésimo faz diferença. Uma escolha errada pode custar o pódio. Na pecuária, não é diferente. Também existe a hora certa para parar nos boxes, o pit stop de selecionar, medir e apartar. No Pruden Mocho, essa precisão começou há 45 anos e hoje virou método. Olho treinado, número na prancheta e genética de ponta para garantir a vitória no campo e no martelo. A gente tem uma mesa cheia de catálogos muito importantes, porque conta toda essa trajetória de leilão. Rubens, o que isso significa dentro do processo de seleção? A gente consegue enxergar e lembrar todos os momentos que nós passamos dentro da história, da evidência da nossa marca. E hoje olhar o primeiro catálogo do primeiro leilão nosso, do primeiro Pruden Mocho, é muito gratificante. Olhar a história de quando ele fez 18 anos, a gente estava olhando aqui também a Bodas de Prata, né, do ano que nós completamos 25 anos de seleção, e a gente vê que a única coisa que mudou foi a qualidade, mas que se manteve a humildade, a seriedade para poder somar com a pecuária do Brasil. Esse primeiro catálogo me dá uma emoção muito grande, porque eu corri atrás para fazer esse leilão. O Pruden Mocho hoje é minha marca, né? A marca minha de seleção. E esse leilão, na época que ele foi criado, todos os criadores que vieram a Prudente, eu fiz questão de convidá-los para o leilão.
entendeu? Então a minha participação nesse leilão aqui foi pouquíssimos animais e foi um primeiro grande leilão. Me deu muito prazer de continuar. Nós contamos muito sobre história, mas agora chegou a vez de falar de leilão. Tem 36º leilão Nelore Prudem Mocho se aproximando. Rubens Filho, 36 edições sendo realizadas esse ano de 2025. Eu acho que a palavra que hoje diz muito sobre o nosso critério de seleção é equilíbrio. Então a gente fala de fenótipo, a gente fala de genótipo, é um animal com números bons. É importante ter o equilíbrio para você não evidenciar somente uma característica em cima de outra. Já acho que é o 5º ano que eu resolvi difundir um pouco essa genética minha de fêmea, através das fêmeas. E eu acho que todo criador, que é selecionador, ele sabe que as melhores animais, as melhores fêmeas, são aquelas que nascem no cedo, né? É aquela que o selecionador não quer vender. Então essas bezerras vão estar na média aí de 11 meses no leilão, que já passaram pelo ginecológico essa semana. Todas estão já ciclando, aptas a aspirar. Eu vou escolher umas 3 que tem uma genética que preciso delas no meu rebanho, eu devo aspirá-las. E o assessor todo ano fala: mas você vai ter coragem de vender essas bezerras? Eu falei: pois é, essas bezerras eu quero comprar, mas para abrir mão, eu tenho que vender o que é melhor. Rubens, muito se fala da importância de uma fêmea dentro de um rebanho, mas tem uma importância ainda mais significativa, uma fêmea, um reprodutor da mesma qualidade. É isso que vocês entregam aqui no leilão, né? A gente faz uma seleção muito criteriosa. O que vai a leilão é realmente o melhor de uma safra inteira nascida na fazenda. E como a gente está falando de uma seleção que já vem de 45 anos, então apartar numa seleção de 45 anos a cabeceira de macho e de fêmea para ir para um leilão, como o meu pai costuma dizer, é para comprar de olhos fechados. Eu acho que o comprador vai ter uma satisfação muito grande de ver essa tourada. Vai ser difícil para escolher. Ela está com média de 23 meses, pesando 755 quilos de peso e 39 de CE. Então dá para evidenciar que são animais bem precoces. Então eu acredito que o comprador vai estar muito satisfeito de escolher os animais desse leilão. Além disso, teremos convidados especiais como Dona Dalila do Nelore Mocho Dakar e diretamente do Paraná, o renomado Nelore Mocho DP. Tudo isso no sábado, dia 6 de setembro, presencialmente no Recinto de Exposições de Presidente Prudente. Mais informações com a Leilosul e a transmissão ao vivo pelo canal do Boi.